podres na cidade maravilhosa. Em todo o tempo de minha vida nunca vi um tanque de guerra pelas ruas da cidade, andando entre os outros carros como se fosse carro de passeio. O contingente policial aumentado significativamente, armas de todos os tipos empunhadas, e policiais com cara de mal correndo em desespero pelas ruas com os carros de polícia, caveirões ou até mesmo a pé. E olha que estou no centro do Rio, longe do olho do furacão. A cidade está em pânico. Os negros estão em pânico. Se toda a política de embranquecimento que o país tentou realizar ao longo de sua história não deu certo, pois somos mais da metade da população, agora acabou a paciência e foram para o extermínio. Sabemos que o Estado poderia tentar pôr fim ao tráfico de drogas de outra forma se assim desejasse de fato, mas absolutamente ninguém está interessado nisso, fantasiando que isso fosse de fato uma vontade possível, iam nas fontes certas ao invés de colocar a culpa em usuário de drogas, que já deixou há muito tempo de ser desculpa para a continuidade do crime, quando o negócio de armas e drogas movimenta economias de países e nenhum governo está interessado em acabar com um negócio tão lucrativo, que o diga os Estados Unidos, que é de onde sabemos que vem boa parte das armas que circulam nos morros do Rio. Tudo boatos. Lendas. Existem mesmo esses tais que negociam as armas e vendem aos morros? Onde estão eles? Quem são eles? O governo do Rio de Janeiro não sabe. A Polícia Federal não sabe. Será que ninguém sabe por onde entram essas armas e de onde vêm? E as drogas? As forças de inteligência nacional realmente não sabem de nada? Meu Deus! Enquanto todos fingimos não saber, nossos irmãos estão morrendo na favela. Não é possível que minha mente extraordinária seja realmente extraordinária e eu saiba mais que todo mundo. Para quem não entendeu, estou sendo irônica. Esse fio de ligação entre a imagem do tráfico, moralismo cristão e hipocrisia é tão bem estruturado pelo capitalismo que faz parecer que toda a palavra contrária é uma grande loucura. Me lembra o filósofo de Platão que retorna à caverna para dizer aos antigos companheiros sobre as outras formas de existência das coisas que viam refletidas no fundo da caverna e foi chamado de louco. Que eu me livre de toda a verdade platônica e me junte a toda a dialética dessa vida, mas que não nos escondamos das luzes que podem nos mostrar o outro lado da história. Por isso a legalização da maconha não chega. Por exemplo, a informalidade dá poder ao traficante, porque gera mais dinheiro sem imposto e sem fronteiras, e por isso uma liberdade de trânsito sem fiscalização e barreiras legais de entrada e saída de mercadoria. E não estou falando dos traficantes dos morros, dos pobres das favelas, que sustentam suas famílias com o dinheiro que o tráfico lhes fornece, mas dos grandes, daqueles de quem a gente nunca fala e que nunca chegaremos a conhecer. Quem realmente ganha dinheiro com isso tudo aí. Agora é como antes, os brancos e os ricos ganham dinheiro e enriquecem com o tráfico de negros, nada mudou. Eu quero afluência. A gente nunca vai saber sobre quem tem os contatos em Miami, México, Colômbia e tantos outros, porque a mídia faz um ardiloso plano de desvio de consciência para culparmos os usuários e os negros dos morros do Rio de Janeiro, e enquanto os idiotas moralistas pensam o fim, eles todos os dias recomeçam. Não existe querer. Ninguém quer nada. Nada. Uma rede de televisão passou um dia inteiro transmitindo imagens de negros segurando armas nas favelas para você entender qual é seu lugar, e falando bem da polícia, de sua maravilhosa estratégia de busca e organização. Veja, a polícia é o Estado, e o preto sou eu. Ou seja, aquele preto segurando a arma na favela sou eu, aquele preto morrendo na favela sou eu, mulher negra não favelada com diploma de um curso elitista cursado numa universidade elitista e com salário fixo todo mês, não interessa, aquele preto sou eu, é você, preto e preta de qualquer lugar que esteja ocupando. Quando você assiste isso por toda a sua vida, acredita, essa é a didática do ensino. E entendam, hoje os tanques de guerra do Estado estão voltados para a favela, porque é onde se concentram a população negra e a população pobre, logo estarão voltados para tudo que se parece com aquilo, mesmo que não estejam concentrados. Aquela cara na televisão era sua, preta e preto e pobres, eles sabem quem somos. E massacram a nossa imagem na televisão para que todos saibam quem somos e nos reconhecem em todo lugar que estivermos.
Nada de apologia ao crime, ao horror. E de ambos os lados. Não deixemos que esse fato histórico passe como se fosse uma semana de férias do trabalho. Nós podemos ver que todo o cenário foi preparado pela mídia para que nós aceitemos esse genocídio de pobres favelados, ao invés de postar versinhos de nada e de como foi seu dia. Denuncie no seu perfil esse fato. Deixe que saibam que nós sabemos o que eles estão fazendo e que as desculpas históricas não demoram mais anos para serem desmentidas. Não podemos lutar contra os tanques de guerra nas ruas, e nem queremos ser mais um a perder nossas vidas, mas podemos escrever: eu sei que vocês estão matando negros e pobres. No nosso Orkut, no MSN, no Facebook, Mispace, Twitter, enviar e-mail para todos os amigos. Os convido a escrever. A ideia não é acabar com o tráfico, e sabemos disso, mas sim levá-los para a periferia, tirar da cidade tudo o que eles consideram feio, para quando os turistas chegarem a achar que negro é a burguesia folclórica que anda na Lapa que ultimamente anda expulsando das rodas de jongo, sambas de rodas e outras tradições, os negros para deixar mais espaços para os brancos e turistas dançarem. Esses brancos que se sentem tão superiores, que atropelam os negros nas rodas de samba, no trabalho, na faculdade, nas favelas, e a gente vai se recolhendo com um discurso pacificador do deixa pra lá, eu não sou isso mesmo, se não nos ensinaram a gritar então que escrevamos. E eu saúdo e agradeço a todos os que, ao contrário de mim, além de gritar partiram à ação. Ontem andando pela Lapa, relativamente vazia para uma sexta-feira, uma amiga me disse: percebeu que quase não tem preto hoje. Onde estão os pretos? Estão lá agora morrendo nessa guerra de limpeza racial que o Estado está promovendo. A elite branca não se sente envergonhada de expressar suas vontades, dizem o que querem sem medo ou vergonha, se é preto, pobre e favelado que estão morrendo que se dane, mas que morram. Eles não são e não serão capazes de fazer nenhuma análise de sua própria vida diante da história desse país. Quando eles falam é uma constatação da realidade. Onde tem droga tem negro. Onde tem negro tem problema. Quando nós reagimos aos estereótipos somos racistas ao contrário, como eles costumam dizer. Outro dia entrei no Centro Acadêmico de Filosofia da UERJ e ouvi, entre todos branco, um menino gritando cara de racismo com o branco, vê se pode isso. Completamente indignado com o que ele dizia ser racismo com os brancos que o negro supostamente havia cometido, eu fiquei me perguntando quantas vezes eu ouvi um negro reclamar com tanta eloquência dos preconceitos sofridos em toda a história desse país sem ser interrompido por um idiota que diz que o que ele está fazendo é racismo ao contrário. Conheci esses dias uma criança de rua negra. Ela era uma figura tão humilhada na sua condição humana. Ela só queria comer e para isso agia como se soubesse que era inferior. Ontem na Lapa, conheci uma mendiga branca, com fome. Ela tinha uma saia longa e um chapéu de festa, uma bengala e um andar altivo. E quando eu disse que eu não tinha dinheiro para dá-la, ela disse: muito obrigado a sua negrinha cor da merda que eu cago. E foi se afastando com seu olhar altivo. Não apareceu nenhum branco para protestar e a negra que estava a meu lado me impediu de reagir. E eu não reagi. Antes disso num bar, o rapaz de classe média, com pena de uma criança de rua negra, começou a lamentar sua classe, ao se perceber olhou para mim e disse: você deve me achar ridículo por falar essas coisas de ser da classe média. Parece hipocrisia que eu fale essas coisas. Eu disse a ele: eu não conheço você, não posso saber que você é da classe média. Ele continuou o assunto se desculpando por ser da classe média e estar sem licença se metendo a entendedor da minha classe, mas como ele sabia qual era a minha classe? Como ele podia ter tanta certeza de que eu sabia qual era a classe dele? Eu não disse a ele que eu era pobre, estava sentada no mesmo bar que ele, comendo a mesma coisa, que ele tinha dinheiro para pagar como ele, e ele sabia que eu era pobre sem sequer me perguntar qualquer coisa a respeito. O sistema sabe direitinho quem é quem, porque são eles quem determinam os lugares sociais. Naquela mesa eu era a pobre e ele o rico somente porque ele queria. Que não haja lados. Satori.
Pela internet não é difícil encontrar sites de apoio a essa guerra de limpeza racial que o governo está promovendo. Não é novidade para nós que existem milhares de sites promovendo ódio racial, o que é uma tristeza. Esse artigo é uma denúncia e não uma incitação à guerra, que a mim e a milhares de pessoas só causa perda e dor. Eu nasci do amor e para o amor, e é o que desejo agora para todos mais que tudo. Essa semana esses sites estão cheios de novidades. Sugerem que joguem bombas na favela para matar todos de uma vez. Dizem que o problema de tudo são os negros, porque onde tem negros, tem problemas e ainda que não entendem porque isso não aconteceu antes. Pois bem, nosso momento histórico chegou outra vez. Estão matando os negros e os pobres, os brancos e os ricos estão apoiando descaradamente esta ação de genocídio público. O quadro está formado. Conseguimos formular as desculpas que precisávamos. Está tudo redondo e acabado.